Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal LGPD de Verdade. Aqui eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre privacidade, sobre direito, tecnologia, inovação, segurança jurídica e também falo sobre empreendedorismo. Por que eu falo sobre empreendedorismo? Porque a mudança de mindset é super importante para que você tenha sucesso nessa área tão promissora. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma advocacia tradicional, com uma atuação mais conservadora aqui com relação à figura do advogado. E o que eu vou falar para vocês nesse vídeo é como eu mudei o meu mindset e como vocês podem mudar o mindset de vocês. Tá bom? Então, de cara, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like aqui ou o seu dislike, porque o seu feedback é muito importante para que nós possamos produzir conteúdos cada vez mais personalizados para você, a nossa audiência. E se você também não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui nós falamos tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria à prática, falamos sobre empreendedorismo, sobre inovação, direito, tecnologia e segurança jurídica. Então vem comigo que eu vou contar para vocês como foi que eu tive esse despertar para essa área tão maravilhosa. Há 2 anos atrás, eu comecei a atuar com consultoria, né? Eu era uma consultora jurídica na parte principalmente de direito contratual para empresas, grandes empresas e startups da área de tecnologia da informação. Então foi quando eu comecei a ter um contato muito próximo e muito constante com essa questão da privacidade, da proteção de dados, dos dados pessoais, data-driven, data lake, enfim, foi aí que eu comecei a mergulhar nesta área tão promissora. E o que isso tem a ver com você que está ouvindo esse vídeo? Tem a ver que foi aí que eu tive o meu primeiro despertar para a área de proteção de dados e de privacidade e que eu tive a grande primeira mudança de patamar na minha carreira profissional. Por quê? Porque foi neste momento em que eu enxerguei e tive um estalo de que ali, nessa área, neste tema, havia uma possibilidade sem fim. Na época eu era advogada associada de um escritório e eu atuava, como eu disse, nessa parte de consultoria jurídica para a questão dos contratos dessa empresa. Então eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalharmos dentro deste escritório com a área de proteção de dados e de privacidade e essa parte de adequação de processos internos. Comecei a estudar sobre isso, me debrucei sobre livros, sobre a legislação europeia, fui atrás de pessoas que sabiam sobre o assunto, então aí foi o meu primeiro despertar, o meu primeiro tem alguma coisa nesta área que é muito promissora. Apresentei para o dono do escritório essa questão dos programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e como nós poderíamos implementar aquilo dentro do nosso escritório. Nós começamos a trabalhar com isso para outros clientes, né, para os clientes da carteira e começou a dar super certo, enfim, porque já eram também clientes que tinham essa cultura de dados, essa sensibilidade para essa questão de privacidade e proteção de dados muito grande por conta do ramo de atuação de data, né? Eles são empresas que lidam com essa questão de tecnologia da informação e de dados. Então, para mim foi muito enriquecedor esta experiência. Primeiro porque eu pude prestar um serviço de mais excelência para os meus clientes do ponto de vista de assessoria e consultoria jurídica, do ponto de vista de segurança jurídica, dos contratos que são celebrados entre esses clientes, né, que eram celebrados e continuam sendo, mas é que eu não tô mais lá, com esses clientes e com seus fornecedores da cadeia de suprimentos e com seus clientes nas pontas finais. Então, a minuta contratual, né, o contrato nesse cenário como um todo é super importante, é um instrumento que traz segurança jurídica para o seu cliente, para as pessoas que estão envolvidas naquela relação e ter contratos bem estruturados
blinda o negócio, faz com que você tenha aí uma maior segurança jurídica e menos custo, né? Por quê? Porque num eventual conflito, numa eventual desídia com relação àquela minuta contratual, aquela relação contratual, ter uma minuta bem escrita, bem estabelecida, com regras pontuadas e que estejam de acordo com as legislações, faz com que o seu cliente tenha uma vantagem, né? Tenha uma maior segurança na hora de ir para um judiciário ou para um processo de arbitragem. Então este foi o meu primeiro despertar, foi a minha primeira mudança de mindset, foi descobrir nesta área a possibilidade de entender mais sobre isso, que era pouquíssimo falado, né? Na época aqui no Brasil não se falava muito sobre isso, mas eu visualizei aí uma possibilidade. E o que eu quero passar para vocês nesse sentido? É que neste momento em que eu me deparei com esta situação, que eu me deparei com essa informação, eu poderia simplesmente passar de uma forma bem superficial sobre isso e entender o mínimo necessário para poder dar o suporte para o meu cliente. Mas não, o meu mindset estava aberto para conseguir enxergar a possibilidade de atuar com uma nova área, de me dedicar a algo novo e de ter um nicho promissor para atuar. Por quê? Porque a gente tem uma advocacia, um mercado hipersaturado, enfim, e eu queria algo novo, né? Eu estava em busca de algo novo naquele momento e foi aí que surgiu essa questão da privacidade e da proteção de dados na minha vida profissional. Passado um tempo, eu ali no escritório, conduzindo programas de adequação à LGPD e dando consultoria jurídica ainda nessa área de contratos para esses clientes, eu me vi com outro momento em que eu tive um estalo, que foi o momento em que eu percebi que eu queria empreender, eu queria me tornar empreendedora, eu queria fazer as coisas de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com o meu propósito de vida. Eu queria ser a minha autogestora. Eu queria, então, tomar as rédeas da minha vida e ser a CEO da minha vida, da minha carreira, do meu destino. Então eu decidi largar o meu salário fixo, o meu emprego, toda a estrutura que eu tinha ali para ir atrás de algo que eu acreditei. E aí é que tá o grande ponto, sabe? O que eu quero passar para vocês aqui é justamente essa questão do mindset, né? A minha mente estava tão focada, estava tão aberta e estava tão certa de que daria certo empreender e que essa era uma área promissora e que daria certo, que deu super certo. Fato é que hoje a minha empresa está atendendo diversas outras empresas nessa parte de consultoria de adequação à legislação de proteção de dados e privacidade. Eu tô, inclusive, com fila de espera, eu tô tendo que recusar alguns clientes porque eu realmente não tô dando conta. Eu tô numa fase aí de contratação de novas pessoas, de novos funcionários, de novos colaboradores. Por quê? Porque eu preciso ampliar e expandir a minha área de atuação. E, de novo, não é tão simples encontrar profissionais que são qualificados. Nós estamos nesse momento de pandemia, que nós não estamos no momento em que nós podemos aí ter um convívio social muito próximo. Então, tudo isso tem dificultado um pouquinho. O fato é que eu tenho dado um stop um pouquinho nos projetos de adequação, no recebimento e no fechamento, né? Eu coloquei uma filinha de espera para os meus clientes que desejam fazer esse programa de adequação comigo, porque o que eu prezo também é excelência e qualidade no que eu faço, né, nos meus serviços, naquilo que eu entrego para o meu cliente. Então, o que eu quero falar para vocês é da importância de abrir a mente, de abrir a visão e de mudar o mindset, né, deixar o mindset de vocês apto a receber novas informações, a receber novos estímulos e saber aonde você quer chegar. Então faça uma pergunta para você: aonde eu quero chegar? O que eu quero para minha vida? E faça outra pergunta: o que eu não quero para minha vida? Então, quando você tiver essas respostas em mãos, em mente, abra sua cabeça, esteja pronto e esteja apto a receber aquilo que
a vida tem para te trazer, que as oportunidades, que o seu networking, enfim, que as redes sociais estão aí para te mostrar. Talvez se você esteja vendo esse vídeo, neste momento você esteja tendo um insight, você esteja abrindo uma caixinha nova, o seu mindset talvez esteja focado para isso, e este vídeo vai causar uma transformação na sua vida. Por quê? Porque você vai falar, caramba, eu ouvi aquela advogada falando sobre mudança de mindset e eu realmente quero mudar minha vida, eu quero uma nova área para atuar, eu quero ter mais sucesso, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter autonomia, eu quero ter liberdade com os meus horários, eu quero ter maior flexibilidade de tempo, enfim, não importa qual seja o seu objetivo final, o que você quer e o que você não quer para você. O que eu quero passar de mensagem é a importância de estar com um mindset adequado para receber. Então tem uma frase que é super famosa, que é: tudo soa como porcaria até que você esteja com um mindset adequado. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje sobre mindset, sobre como eu entrei nessa área de proteção de dados e privacidade, como eu me tornei empreendedora, como eu me tornei CEO da minha própria vida pessoal, profissional, e como tudo isso mudou e aconteceu pra mim. Eu espero que eu tenha conseguido te trazer um insight, trazer um estalo, e que seu mindset a partir de agora se molde, se transforme para aquilo que você quer ser. Você pode ser tudo aquilo que você quiser ser, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e até um próximo.